Congressistas. Eu sou o Cássio Ricardo Fares Riedo e, juntamente com Joyce Varsen, vamos apresentar o trabalho Estrutura e Avaliação de Curso Online de Extensão Universitária, que também foi produzido por Elizabeth Monteiro de Aguiar Pereira e Marta Fernandes Garcia. Como objetivo, a gente quer apresentar a estruturação e oferecimento de um curso de formação continuada de professores desenvolvido na modalidade MOOC. MOOC significa Massive Open Online Course, ou seja, são cursos abertos e massivos transmitidos online. Outro objetivo é propor uma formação continuada com ênfase cultural a partir de autores clássicos na área da educação. Um outro objetivo é implementar o MOOC enquanto uma modalidade de EAD no ambiente virtual de aprendizagem Moodle que está instalado na STCamp. Outro objetivo do curso foi abordar a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Como característica, o curso parte de um programa mais amplo, e esse programa ele seguiu uma tendência mundial de formação, optando pela leitura, discussão e reflexão de autores clássicos. A importância desta abordagem reside no fato de que a leitura e reflexão sobre os autores clássicos tornam as pessoas mais fundamentadas em suas ações e as levam a refletirem sobre a sua atuação no cotidiano. O curso foi composto por videoaulas, textos de apoio, leitura da obra original e modelos diversificados de avaliação. Este é o cartaz que o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior produziu para divulgar o curso. Em relação ao livro Pedagogia do Oprimido, Freire faz críticas rigorosas à ordem social geradora e mantenedora da opressão. De modo geral, os temas discutidos são opressão, opressores, oprimidos, educação bancária, educação problematizadora, temas geradores, diálogo libertador, dialogicidade, ação dialógica e ação antidialógica. O livro ele foi escrito em forma de ensaio, com 4 partes, ou seja, 4 capítulos. Cada capítulo é apresentado como uma videoaula e acompanha também um texto de apoio. Aqui estão apresentados os títulos dos 4 capítulos. Em relação aos modelos de avaliação, o processo apresentou 3 modelos diferenciados. O primeiro são questões fechadas em alternativas, que é o mais comum, geralmente utilizado em EAD, o acompanhamento e participação em fóruns de discussão, que também é relativamente comum, mas até um pouco menos comum do que as questões fechadas, e uma avaliação qualitativa da produção escrita analisada por um instrumento automatizado. O foco relevante do nosso trabalho foi justamente o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de um instrumento automático para avaliação qualitativa da produção escrita dos participantes. Considerando que os instrumentos de avaliação em AD fazem uso principalmente de abordagens quantitativas, a ferramenta utilizada para a avaliação da produção escrita pode ser considerada inovadora e um diferencial em 2 dimensões. A primeira é em relação justamente à ênfase qualitativa. E o segundo ponto é que ele possibilita oferecer imediatamente o resultado da avaliação, com uma devolutiva indicando os conceitos presentes e ausentes, de forma que o texto possa ser reelaborado e aprimorado pelos participantes no curso. A análise qualitativa da produção escrita tornou-se possível pela utilização de recursos de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina aplicados à área de processamento de linguagem natural.
Não se trata de uma simples busca de palavras-chave no texto, mas da análise de relação entre conceitos, os quais foram retirados dos textos de referência, isto é, da obra original e dos textos de apoio elaborados pela equipe para apresentar o conteúdo aos estudantes. Num primeiro momento, a categorização dos conceitos mais relevantes de suas relações foi feita manualmente pelo grupo de pesquisa, gerando assim um corpo de conhecimento. A partir da avaliação das produções escritas, o instrumento propõe de modo automático a ampliação do corpo de conhecimento, mas sempre supervisionado por especialistas em relação aos conceitos estudados. O processo inicial de criação do corpo de conhecimento e de sua ampliação poderão ser automatizados com a utilização de recursos de análises estatísticas e relacionados à inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Como resultados, nós tivemos um amplo alcance do público-alvo, com 5.788 inscrições no curso e 3.878 participantes que iniciaram as atividades, ou seja, 67% dos inscritos. Foi percebido também o interesse pelos participantes que residem em 20 estados brasileiros, no Distrito Federal e também no exterior, sendo que a grande maioria reside no estado de São Paulo. 84,8% na realidade reside em São Paulo. 80,3% dos 3.085 participantes que responderam ao questionário de identificação se declararam como professores. E dos participantes que se inscreveram, 1.500, ou seja, 25,9%, atingiram os 70% exigidos para aprovação, considerando um cálculo ponderado das atividades. Como considerações, nós temos: é reconhecido em cursos online o abandono antes da conclusão. O abandono ele pode ser justificado pelo fato do curso ser gratuito e depender de interesse e motivação, além da disponibilidade dos participantes. A evasão inicial de participantes que nunca entraram na plataforma do curso foi praticamente de 1/3, 33% do total de participantes. É possível inferir que a inscrição muitas vezes é realizada com a intenção de participar, mas sem o planejamento adequado e necessário para as demandas de estudo. Em relação aos diferentes momentos da evasão, foi observado que as maiores taxas de não realização das atividades ocorreram com a solicitação de participações por escrito, seja pelo fórum, seja pelas produções escritas. Em relação ao total das produções escritas, foram enviadas e avaliadas 5.892 textos, sendo 3.520 sobre o terceiro capítulo do livro e 2.372 como trabalho final. Idealmente, seria como se cada participante tivesse enviado pelo menos uma atividade. Contudo, como cada participante podia enviar até 6 vezes cada atividade, dependendo de seu interesse e da satisfação com a nota obtida, não é possível nem relevante estabelecer uma taxa de envio de trabalhos enviados em relação ao total de participantes. A utilização do instrumento automático de avaliação qualitativa pode ser considerada válida diante da devolutiva imediata e da quantidade de textos avaliados, os quais não teriam como ser corrigidos no mesmo intervalo de tempo se a avaliação fosse realizada manualmente por membros do grupo de pesquisa. O questionário de avaliação do curso apontou que os participantes apreciaram o tema, a forma, a estrutura, o desenvolvimento, as oportunidades de debater as ideias freirianas e os conceitos desse importante educador. Como conclusão, percebeu-se uma forte demanda pela abordagem com ênfase mais cultural que apenas teórica. Considerando as dimensões continentais do Brasil, a modalidade MOOC de AD pôde contribuir na formação continuada de professores, por atingir participantes de diferentes localidades.
A utilização de um instrumento de avaliação qualitativa conseguiu promover a reflexão crítica ao promover a autonomia e buscar relações entre a teoria e a prática cotidiana. Foi reforçada a importância do emprego de avaliações qualitativas para promover o desenvolvimento do pensamento crítico e, assim, contribuir para a melhoria do sistema educacional a longo prazo.